dia recheado de muitas bênçãos e alegrias para todos vocês. Deus é bom, Ele nos ama de maneira única. Sim, de acordo com as nossas digitais. Escuta, Ele, Deus, conhece você. E Ele conhece também toda a sua história. Veja bem, Ele tem a resposta que você já buscou em muitos lugares. Ele, o teu Criador, te conhece melhor do que você mesmo. Vem comigo e imagine agora que a sua vida seja como um quebra-cabeça e que você já montou grande parte desse quebra-cabeça, mas em algumas áreas da sua vida, algumas partes, você não encontra a peça que se encaixa adequadamente naquele lugar, naquele vazio, como se algumas áreas de sua vida, como se tivesse um vazio, um vácuo. E você pensa, por onde eu faço, como eu faço, de que forma eu faço, onde foi parar essa parte, onde está a parte que cabe aqui, que se encaixa aqui, tem um vazio. É muito interessante você pensar sobre isso, né? Como disse o famoso filósofo, né, Dostoiévski, eu acho que é assim que se pronuncia o nome, existe no homem um vazio exatamente do tamanho de Deus. E a resposta que você está buscando está no nosso grande Deus Pai. Ele é nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele nos planejou. Nós não nascemos como árvores que nascem e morrem, não. Nós temos uma alma, temos um espírito e temos um Criador que nos espera na nossa pátria celestial. Eu sou a pastora Ana Maria Rosisca, eu sou terapeuta cristã e eu creio que possa te auxiliar a encontrar a sua individualidade, aquela que é dada pelo seu Criador, pelo seu construtor, em conformidade com a sua digital, que é única. Ele é Deus, Ele te fez perfeito, perfeita e única. E Ele tem um plano, um propósito para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. E é interessante, né? Por que nós não conseguimos entender isso, confiar nisso e descansar nisso? Eu quero trazer alguns pontos hoje para meditarmos assim com amor. Eu quero falar hoje do Salmos 19, verso 1, 2 e 3, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. Amém? É interessante falarmos sobre isso, porque os céus anunciam ao mundo a glória de Deus. Eles são prova fantástica da capacidade da criação de Deus. Cada dia que passa, conta mais um pouquinho dessa glória para o outro dia, para o dia seguinte, visando assim o nosso aprendizado e crescimento. Mas como é que isso acontece? Vocês já pensaram, já pararam para observar? O Sol, a Lua, os planetas, as constelações e a própria Terra unem-se para exaltar o poder lá do alto. Nenhum dia se atrasa. Já pensaram nisso? Nenhum dia se atrasa ou deixa de existir. O tempo não para. E além de não parar, ele é pontual. O dia e a noite são reveladores e nunca, absolutamente nunca gozam de descanso. Eles não tiram férias. Os motores, se eu posso falar assim, para que possamos compreender melhor, os motores do Sol e da Lua não têm desgaste, eles não entram em desgaste nem tem pane. Eles foram criados
pelo nosso Deus Pai e exercem suas funções de geração em geração. Em sua criação, Deus deu a ordem e hoje o dia e a noite obedecem essa ordem sem necessidade alguma de repeti-la a cada manhã. Não existem palavras que possam definir a grandeza desse Deus. Olhe para o azul do céu ou para o azul dos mares. Eles exibem dia após dia o poder do nosso Criador. Ele é o nosso Deus Pai. É Ele quem nos chama, foi Ele quem nos criou. Como é difícil, apesar de todas essas coisas, confiarmos um Deus tão poderoso, um Deus tão tremendo, que basta acordarmos para entendermos isso, basta pararmos para observar, olhar para fora. Se olharmos para dentro de nós também, veremos a perfeição. Se você se olhar no espelho, você verá a grandeza da criação de Deus. Olhe e sinta o vento dos mares e dos céus que sopra sobre nós. Mais e mais conhecimento. Nos céus vemos a majestade das estrelas, a perfeição dos planetas em suas órbitas, a precisão dos movimentos dos astros. Gente, por favor, essa grandiosidade celestial revela a grandeza do Criador e seu poder infinito. Por que não confiamos nele? Por que não acreditar? Nós acreditamos que existe um Deus, mas nós não conseguimos confiar na sua pureza, na sua justiça, no seu poder de resolver, no seu poder de solucionar, no seu poder de adequar, no seu poder de trazer as peças que estão faltando no quebra-cabeça da nossa vida. Precisamos confiar nisso, precisamos compreender isso e aceitar isso. Não é? Os mares, nós vemos a diversidade da vida marinha, a complexidade dos ecossistemas subaquáticos, a magnitude das criaturas que habitam as profundezas. Pensa nisso, gente, pensa nos... Outro dia eu estava vendo um vídeo com os peixes, que grandeza, que beleza, os detalhes da criação de Deus. Tinha peixes azuis, peixes de diversas formas. E eu fiquei meditando sobre aquilo e pensei, por que nós sabemos que toda essa perfeição teve um Criador, que Ele não só nos salvou da morte eterna no inferno, Ele nos pega no colo como filhos. Deus não é um Deus que te tira do inferno, só que te dá salvação quando você crê nele. Mas quando você confia nele, ele te pega no colo como papai, ele é o nosso Deus Pai. Portanto, ao contemplar a imensidão dos céus e dos mares, nós somos lembrados da grandiosidade do conhecimento de Deus e da sua sabedoria imensurável. São muitos detalhes, não dá para expressar com palavra. Cada detalhe, cada criatura, cada movimento é um testemunho do poder e amor do nosso Deus, por cada um de nós que somos filhos quando confiamos. Que possamos nos maravilhar com essa manifestação de conhecimento e louvar o Criador por sua grandeza em todas as suas obras, inclusive em você, inclusive em mim. Ele é o meu Criador, Ele é o teu Criador, Ele tem a resposta que você busca. Então que o nosso dia, que o nosso tempo seja cheio de alegria. Nos Salmos, deixa eu ver aqui, 55, 22 diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia no Senhor, apesar de tudo que você esteja vivendo.
Apesar das circunstâncias que nós temos que atravessar, existem desafios que nós temos que superar. Mas Deus nos treina em cada um deles. Ele está conosco, Ele não desiste. Entregue todas as suas preocupações ao Senhor e Ele levará o peso dos seus problemas junto com você. Deus nunca deixou o justo perecer ou passar necessidades. É lícito estarmos atentos e cuidadosos com determinadas situações, claro, mas devemos evitar a preocupação da nossa mente e do nosso tempo com causas impossíveis. Preste atenção com carinho. Existem situações na nossa vida que não tem jeito. Então não se mate por ela. Não se anule por ela. Porque nada que você vai fazer funciona ou vai resolver. Então descansa no Senhor, porque as causas impossíveis são para Ele. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos entender e saber claramente que temos um Deus sobre a nossa vida, que é perito nas causas impossíveis. Nós, os seus filhos, temos o recurso então de colocar sobre Ele, sobre o nosso Deus Pai, toda a nossa impossibilidade e todas as nossas aflições. Sim, não desista dos seus sonhos. Você tem um sonho, traz ele para frente, alinhe-os ao seu Deus Pai, porque as pessoas podem e são infiéis. Sim, elas nos decepcionam, claro, mas o nosso Deus, o nosso Senhor, sempre será fiel e não permitirá que sejamos envergonhados em nossa busca. Ele é um Deus de amor, Ele é o Papai. Preste atenção, eu vou repetir, Ele não só nos salva, Ele não só nos livra do inferno, mas Ele nos chama de filhos. Somos herdeiros do Senhor. Por isso não desanime, não deixe abatida a sua alma, confie, Ele é justo e Deus Pai amoroso. Pense na história de José, o filho de Jacó. José é vendido como escravo por seus irmãos invejosos e acaba sendo injustiçado. Ele foi acusado de abuso. Ele foi acusado de abusar de uma mulher e era tudo mentira. Você já pensou quando você sofre uma acusação de abuso, quando essa situação é toda mentirosa, mas você vai e sofre as consequências dela, tipo ter que ir à delegacia, ter que arrumar advogado? José foi preso por uma injustiça. E alguns de nós sofremos injustiças mentirosas, mas o nosso Deus é Deus de verdade, Deus de verdade. E a mentira, o pai da mentira é o diabo. As pessoas que mentem têm acordo com o diabo e não com Deus. E você deve confiar no amor do seu Deus. Então José, ele foi enganado. Ele foi acusado de uma mentira. Muitos de nós passamos por isso também. Mas será que não existe Deus quando nós somos enganados, quando nós somos traídos? Claro que sim, Deus nos treina a aprendermos a lidar com essas situações, porque Ele disse que no mundo seríamos abalados. Mas veja, José se transformou ou entrou, era um processo, não é? E ele se tornou um dos maiores homens do Egito. Apesar de todas as adversidades que ele teve que enfrentar. Talvez você possa estar sendo vítima, né, de uma injustiça. Mas como José, permaneça fiel ao seu Deus. Não abra mão do seu Deus. Não faça isso. Lembre-se que no final, José é elevado a uma posição de autoridade no Egito. E ele ainda consegue perdoar os seus irmãos, mostrando que os justos são recompensados e não envergonhados. Confie nisso, confie no seu Deus. Não em mim, claro que não, mas num Deus que te criou, num Deus que te formou, num Deus que tem propósito para tudo que você está passando.
Ele é um Deus de vitória, Ele é um Deus de amor. Outro exemplo grandioso é de Daniel. Gente, ele foi traído por pessoas também invejosas e foi lançado na cova dos leões. Por quê? Por sua fé em Deus. Quantas vezes, por nossa fé em Deus, nós passamos por situações difíceis, mas em nenhuma delas estamos sozinhos. Em nenhuma delas precisamos lidar com a situação sozinha. Mesmo diante da ameaça de morte, Daniel permaneceu fiel e ele confiou no Deus que o criou, que o formou. Ele confiou que Deus tinha um propósito, mesmo que a morte fosse o seu destino. No final, os leões não o atacaram e Daniel saiu ileso da cova, mostrando que os justos são guardados por Deus e não envergonhados. Mas ele enfrentou a morte. Por quê? Gente, entenda, a nossa pátria, a nossa casa, não é aqui nesse mundo, é lá no alto. Temos um Deus Pai com a nossa morada pronta. Precisamos compreender e viver, aceitar isso. Precisamos nos lembrar que existe um propósito de Deus em todas as coisas que passam os seus filhos. Sim, existe uma grande história onde o protagonista é Cristo e nós fazemos parte desse enredo. Vivemos a vitória de Cristo, talvez não aqui nesse mundo, mas na nossa pátria celestial. Aleluia, glória a Deus, porque Ele é Deus Pai, porque Ele é Deus de amor. Não importa quantas peças do quebra-cabeças de nossas vidas estão faltando, não se encaixam, nós temos um Deus poderoso para nos mostrar com precisão onde essa peça, e onde está essa peça e onde ela irá se encaixar. Confia no Senhor, conte a sua história para Ele, não porque Ele já não saiba, Ele sabe da tua história melhor que você mesmo. Quando você contar para Ele a sua história, Deus vai te fazer lembrar onde está a peça que está faltando. Deus vai te mostrar situações que foram apagadas da sua mente. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de poder. Ele criou todas as coisas, os céus, os mares, meu Deus, os animais, as frutas, o nosso alimento. Deus criou todas essas coisas com um plano perfeito. Ele criou beleza nas flores para alegrar a nossa visão. Pensa nisso. Deus criou o vento. Deus criou o perfume, o cheiro das coisas que nos alegram. Preste atenção. Deus, eu vou repetir. Deus não só nos livra da morte do inferno, Ele também nos chama de filhos. Somos herdeiros da nossa pátria celestial. Um dia estaremos juntos com Ele. Mas enquanto estamos aqui, não estamos sozinhas. Não, de jeito nenhum. Tem um Deus sobre a nossa vida, tem um Deus sobre a nossa história, tem um Deus sobre a nossa casa, tem um Deus que nos conhece, tem um Deus que conhece a nossa dor, conhece o que nós estamos passando, conhece as nossas necessidades e Ele é capaz de mudar a nossa história, como mudou a história de José, como mudou a história de Daniel. Ele é Deus. E olha, só para frisar, precisamos lembrando mesmo, que o vazio ou a lacuna da nossa vida é exatamente do tamanho do Deus que nos criou. Amém? Que Deus nos abençoe e que o seu dia seja cheio de alegria. Traga de volta o seu sonho. Converse com Deus sobre o seu sonho, sobre a sua expectativa. Tome posição, como disse o meu pastor no último culto. Ele disse: nós precisamos nos posicionar. Se posicione
na direção de Deus e aguarde a direção dele. Converse com ele, fale com ele sobre os seus sonhos. E olha, ele tem resposta infalível. Ele tem, não é fácil, tá? Não é uma resposta fácil, mas a resposta é infalível. E ele estará com você, mesmo que você tenha que descer em algum vale ou subir em algum monte. Ele é o Deus que te ama. Ele é o Deus Papai. Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.